paz do Senhor. Aqui é o pastor Kleber Santana, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Buriti Bravo, precedida pelo pastor presidente Ivan Ferreira. Deixo aqui saudações santas à amada convenção e aos amados pastores, na pessoa do pastor presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho. Estamos aqui para trazer essa reflexão sobre a lição 7, que tem como tema a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. O texto áureo da lição diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A nossa leitura diária está em Esté capítulo 1, versículo 9, que tem como tema: a rainha Vasti também oferece um banquete, porém restrito às mulheres. Nós temos nessa situação um período de 180 dias passado, onde Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do palácio. Havia muito luxo, uma grande ostentação por parte do rei Assuero. Havia bebida programada, estatizada por decreto. E este banquete público estava sendo oferecido pelo rei. Enquanto isso, havia outro banquete. Havia o banquete privado, o banquete particular da rainha Vasti. Ela realiza a sua festa, a sua comemoração, em um momento exclusivo somente para as mulheres. Mas quando nós estamos observando, lendo o texto, nós detectamos que a exposição da festa era de ordem do rei. O rei é que estava expondo a sua vaidade, estava mostrando a sua ostentação, da sua riqueza. E neste momento a rainha Vasti realiza uma festa particular, uma festa exclusiva somente para algumas mulheres. A palavra de Deus nos diz que Assuero tinha como rainha a senhora Vasti, né? Que alguns acreditam ser a mesma Amétris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. E nós temos nesse caso duas situações. De um lado, o banquete do rei, e de um lado, o banquete da rainha. O banquete do rei é dado a todos, enquanto o banquete da rainha é um banquete exclusivo, um banquete separado. Podemos dizer que um banquete escondido, né? Não no sentido de que o rei não soubesse o que estava acontecendo, mas escondido porque foi exclusivo, foi seletista. Nesse momento nós devemos observar duas situações. Nós temos dois riscos aqui. O primeiro do risco é o risco da ostentação que acontece dentro do coração do rei. O rei já está se expondo à sua riqueza, expondo as belezas do reino, mostrando para o povo, tanto para os grandes, para os pequenos. Nós temos o risco da vaidade, nós temos o risco da ostentação, mas nós temos o outro lado, nós temos o risco daquilo que está privado, daquilo que está isolado, daquilo que está no seletismo, né? E quando nós passamos a fazer seleção, nós podemos correr o risco de fazer uma ação de justiceiro, mas não de justiça, porque o justiceiro não pratica justiça, porque o justiceiro é seletista. Nós precisamos aprender com esses dois banquetes, aprender a não ter o comportamento do rei Assuero, a não expor, a não viver de ostentação, de exibição, de vaidade em vaidade,
mas também tomar cuidado com certas seleções, com certas reuniões particulares, principalmente quando se está no campo da igreja. Nós não podemos chegar na igreja e realizar grupinhos. A igreja é um corpo. Por mais que tenhamos as nossas particularidades, por mais que tenhamos algumas pessoas que fazem parte do nosso íntimo, e isso é comum ao ser humano, mas devemos tomar cuidado com aquilo que é secreto, com aquilo que é separado, porque na ordem do rei estava acontecendo um banquete público, mas na cabeça de Vashti foi necessário fazer um banquete particular. E a partir daí, então, começa a queda de Vashti. Vashti vai ser retirada da posição de rainha principal e Esté vai assumir. Nós precisamos entender que nós somos a noiva de Cristo, nós temos a nossa posição, e o banquete da igreja, ele é um banquete público, ele não é um banquete privado. O convite é dado a todos e não apenas a alguns. Nós precisamos entender que a igreja vive de essência e não de seleção. A igreja vive de piedade e não de estrutura. A igreja vive de amor e não de interesse. A mensagem era esta, e nós fazemos o convite para você participar da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus mais próxima à sua casa. Oremos. Amado Deus, nós agradecemos pela oportunidade e estamos felizes por este momento, com esta reflexão sobre o Teu reino, sobre a Tua verdade. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.